intuito de levar informações preciosas para vocês, tá? Então hoje o nosso tema do nosso assunto é por que as pessoas engordam, tá? Então esse é um tema muito relevante nos dias atuais e nós iremos discutir aqui vários fatores que levam a isso, tá? Vou esperar o pessoal vai entrar aqui. Hoje nós teremos uma participação especial, tá? da minha amiga, da minha aluna, minha parceira, Manuela. Vou só esperar ela entrar aqui para mim chamar ela para estar participando dessa live conosco. Vai ser uma live, você que tem alguma dúvida sobre esse assunto, não saia, preste bem atenção, porque é o que eu sempre falo, as pessoas não engordam porque elas querem. Então são vários fatores envolvidos nesse processo que nós iremos discutir um pouquinho aqui hoje. Eu vou só convidar a Manu para estar entrando aqui conosco para nós começarmos a discutir alguns temas. Deixa eu só achar ela aqui. Aqui, galera, com ela, estou mandando um convite aqui para Manu. Aí está ela. Boa noite, Manuela. Boa noite. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Tá me ouvindo aí certinho? Tá legal o áudio? Tá bom? Sim, meu áudio está saindo bem? Tá legal. Tô conseguindo ouvir legal. Vou até Legal. aumentar um pouquinho aqui o volume, mas eu consigo te ouvir legal. Bom, então vamos dar Qualquer início coisa à vai me nossa avisando. live. Oi? Qualquer coisa vai me avisando se o som não estiver bom. Isso, vamos comunicando aqui, vamos se falando, tá? Então, pessoal que está participando aqui, nós vamos dar início à nossa live, discutir alguns assuntos, né, de total relevância para vocês. E falando mais uma vez do tema da nossa live, por que as pessoas engordam. Então, são vários fatores envolvidos nisso, né? Como eu disse aqui no início da live, a maioria, as pessoas não engordam porque ela quer. E a gente se discute muito esse assunto, né? Às vezes o pessoal fala, é preguiçosa, engorda porque come, engorda porque é sedentário, enfim. Então nós vamos discutir basicamente três bases, galera, desse processo, tá? O que faz as pessoas engordarem, como isso acontece e o principal, o porquê isso acontece. Então, esse processo tem muito a ver, né, com a parte do sistema nervoso, da parte do cérebro, emocional, enfim. Então, por isso que a Manuela está aqui hoje, né, ela vai se apresentar aqui para nós, ela é uma psicóloga e vai estar discutindo esse assunto aqui conosco. Manuela. Bom, eu falei com o Wellington, né, que a gente vai falar assim, sempre respeitando, né, a individualidade de cada indivíduo, né, de cada pessoa. Então, não é a gente falar para condenar, né, eu coloquei isso, né, no dia que a gente começou a pensar um pouquinho nessa parceria, que a gente às vezes tem a ideia, né, como ele acabou de dizer, de que a pessoa vai fazendo propositadamente, né? Ninguém se faz mal de propósito. Eu acho que é interessante a gente pensar nisso. São mecanismos, né, que a gente dentro da psicologia fala que são inconscientes, que acabam atuando e levando a um ganho de perda, um ganho de peso aí prejudicial, né, que vai afetando a saúde do indivíduo e ele não se dá conta muitas vezes. Acho que isso é importante a gente também pensar, né, Wellington, assim, que o pessoal às vezes chega pra gente, tanto no consultório fazer psicoterapia ou para vocês, né, na academia ou para uma nutricionista falar, a hora que eu percebi, eu já estava, né, com esse peso, eu já estava nesse padrão de corpo, né, já estava com dores e tudo mais. Então, muitas e muitas vezes é tão inconsciente que a pessoa não percebe o decorrer. Justamente. É como você disse, né? A pessoa às vezes chega para nós querendo resolver o problema que nós falamos que é a obesidade, né? Então, hoje, a maioria das pessoas
né? A obesidade, sim, hoje é uma doença e nós temos que entender isso. Nós estamos falando da pessoa obesa ou do gordo em si, estamos falando da obesidade. Nós, como educador físico, as academias, nós tratamos a obesidade como uma pessoa que está doente. Não é que, né, a pessoa, enfim, ela é doente, nós somos contra a pessoa obesa, mas a obesidade em si, ela é uma doença porque ela atrapalha em vários outros quesitos que nós vamos discutir um pouquinho aqui. E uma das coisas principais, Manuela, e para quem está nos assistindo, é que o problema que as pessoas querem resolver é a obesidade. A pessoa chega para nós e fala, eu quero perder 10 quilos, eu quero perder 15 quilos. E a pessoa acha que esse é o problema. Mas, na verdade, a obesidade em si não é o problema. A obesidade é o final de vários fatores que aconteceram antecipadamente, que no final acaba culminando na obesidade. Então, Manuela, eu queria que você falasse um pouquinho já de algumas descontrole emocional. Nós sabemos que muitas pessoas acabam descontando algum problema emocional do seu dia a dia na comida. Isso é comum para você no consultório? Sim, sim. A relação com o alimento, ela acaba sendo influenciada pelo dia a dia da pessoa, pelas emoções que a pessoa muitas vezes vai tendo e também vai negligenciando, né? Então a pessoa está ali ansiosa, agitada, ou passou, por exemplo, vamos colocar assim, então a pessoa passou por um estresse durante o dia no trabalho dela e ela evitou falar do assunto, ela não quis resolver aquilo. E ela chega em casa no final do dia e ela come aquele pedaço de bolo, ela vai lá e entra no salgadinho, vamos colocar, né? Passa numa lanchonete, compra alguma coisa e desconta ali até mesmo a agressividade dela, ela desconta ali aquilo que ela evitou resolver, né? Também é muito comum a gente ver, por exemplo, a questão do peso, do ganho ali, do peso, vamos falar na balança, né, que é o que o pessoal às vezes, como você disse, coloca como problemático, após um trauma, né? Então a pessoa passa, por exemplo, pela perda de alguém, ou até pela perda de um animal de estimação, e aí ela fica sensibilizada, mas na correria do dia a dia, e a gente não pode negar que a gente vive em tempos insanos nesse quesito, né? A pessoa vai passando sem lidar com aquele luto, com aquela perda, e acaba descontando, por exemplo, na alimentação também, o luto ou a angústia, né? E ela vai comendo, buscando um acolhimento no alimento, né? Porque o alimento, ele traz uma sensação, muitas vezes, de prazer. Um prazer que a gente não consegue ter no dia a dia e a gente busca na alimentação. Né? Então, a relação com o alimento, ela é uma relação, né? Vou frisar isso, ela é uma relação e ela é afetiva. Ela traz marcas afetivas. Justamente. E isso é muito importante. Assim, hoje nós vivemos em tempos que as pessoas estão, né, com a vida muito corrida, nós acabamos passando muito estresse durante, né, o nosso dia a dia, durante a nossa rotina. E essa relação que você falou, muitas das vezes as pessoas desenvolvem lá na infância, né? Dependendo da forma da criação que a pessoa ela já tem, né, lá na época dos pais, ela já começa a desenvolver algumas características dessa desde criança. E aí ela leva isso para o dia a dia, né, para o restante dos anos. E até por isso nós vemos hoje muitas crianças, né, já obesas, né? Porque, claro que hoje tem a tecnologia, tem o celular, que acaba piorando ainda mais o quadro, né? As pessoas, elas estão se movimentando cada vez menos, e esse é uma das causas, né? A gente fala do sedentarismo, uma das causas das pessoas engordarem. Sim, sim. A questão da relação com o alimento advinda da infância, ela traz tanto, né, uma má alimentação, porque aí a gente volta ali, às vezes oferece-se o que é mais rápido, também tem a questão do paladar, né, então o doce, ele tem uma facilidade, vou usar uma expressão assim, de viciar muito mais fácil, né, a criança ali, e aí também
se oferece, a criança vai ficando, vai se alimentando de uma maneira errônea e isso permanece como uma marca da infância. E acho legal a gente pensar também, né, Wellington, assim, que a relação com o alimento ela também se dá na infância através das marcas positivas. Como, né? O que eu estou chamando de marcas positivas? Então a gente tem uma infância onde a gente senta com os avós, com os primos e a gente compartilha lá um domingo, um feriado e come, né? Vamos colocar, nosso país, né, tem uma cultura muito disso, né? Então a gente vai se alimentar no final de semana e esse é um momento de confraternizar, de felicidade. Aí quando a gente vai envelhecendo e a vida vai ficando, né, no corre, ou então a gente vai perdendo muitos laços também, essas perdas afetivas, por exemplo, das figuras como os avós, os pais, o distanciamento com as pessoas da nossa infância, o que fica? Ou o que dá pra gente guardar? A relação com a comida. E aí a gente guarda essa relação, né? E tem nesse lugar o afeto vinculado com o alimento. Então, quando eu como aquele pão, eu lembro da minha avó. Quando eu me reúno no final de semana e a gente faz tal coisa, eu lembro da minha família na infância. E a gente sempre tem uma ideia de que lá era mais fácil, de que lá era mais gostoso, né? Então a gente vem com essa relação, né, do alimento com a memória afetiva também. Acho que a gente não pode esquecer disso. Isso é importante. Essa parte que você falou é muito importante porque hoje, falando né, a gente puxou um gancho aí da parte da infância, mas falando nos dias atuais, a gente fala assim em relação a padrões de comportamento que nós desenvolvemos ao decorrer da nossa vida. Então, vou citar alguns padrões de comportamento bem clássicos, que acredito que a maioria das pessoas fazem. Vamos colocar aqui a tomar aquela cervejinha. Então, todo mundo, a maioria das pessoas, assimila o final de semana, o domingo, com fazer churrasco e tomar cerveja. Então, chegou o final de semana e feriado também. Então, chegou o final de semana, feriado, domingo, a gente assimila. Vou fazer um churrasco e vou tomar cerveja. Vou fazer um churrasco e vou tomar cerveja. E isso são padrões de comportamento que nós adquirimos. Quem falou que é obrigado a fazer churrasco no domingo? Quem falou que nós somos obrigados, né, a tomar cerveja no domingo? Mas só que são padrões de comportamento que, vamos colocar assim, são meio impostos, né, pela sociedade. E nós vamos reproduzindo isso e vai se tornando um hábito para nós. E quando se torna um hábito, aquilo que a gente mais faz, a gente fica bom naquilo. Né? Nosso cérebro entende que aquilo que nós estamos fazendo com frequência, nós ficamos cada vez melhores naquilo, ficamos cada vez mais viciados naquilo. E aí culmina no final, quando a pessoa começa a beber muita cerveja. A gente sabe que a cerveja é um carboidrato e é calórico, acaba perdendo um pouco da noção e acaba ingerindo em excesso e culmina, né, no sobrepeso. Sim, sim. Esses padrões de comportamento, né? Acho que a gente nunca pode esquecer, perder de vista que nós somos seres biopsicossociais, né? Então a gente tem a parte biológica, psíquica, né? Emocional e a social influenciando. Então quando você fala, né? A sociedade impõe, acho que é bem isso, né? Tomar a cerveja e fazer o churrasco. E aí a gente fica nesse lugar, mas e se você não bebe? Mas e se você não come carne? E aí a gente já acha, até tem um estranhamento quando a pessoa sai desse padrão de funcionamento, vamos colocar assim, né? Uma das coisas também legal que a gente entrar aqui nesse assunto, principalmente para as mulheres, é a relação do doce, né, com a TPM. A gente sabe que sim, se tiver alguém aqui nessa live também que costuma fazer isso, já manda um comentário para nós aí que está assistindo. Alguém de vocês aí costuma, as mulheres principalmente, comer doce na TPM? Manda para nós aí nos comentários, viu? Levanta a mãozinha. Porque essa é uma relação que as meninas perguntaram bastante. Fala do doce na TPM. Fala do doce na TPM, ou fala do doce, enfim. Galera, o doce em si, a gente sabe que tem algumas propriedades que realmente atuam no sistema nervoso. Mas agora eu pergunto para vocês e também para a Manuela. Quem falou, ou quem realmente comprovou que o doce tem uma total relação com a TPM?
Quem falou que né, nós somos obrigados, ou as mulheres, no caso, né, você vai falar melhor isso do que eu, que as mulheres são obrigadas a comer doce na TPM. E esse é uma das coisas que é um dos padrões que estamos falando aqui, que é meio que imposto pela sociedade e vai se disseminando, né? Com as mídias, enfim, e acaba se tornando meio que uma lei. Não, comer doce alivia a TPM, assim por diante. Eu queria que você falasse um pouquinho também dessa relação do doce com a TPM ou como isso acaba acontecendo. Eu fico pensando muito quando você diz assim nessa questão do sistema de compensação, né? É lógico que a gente tem realmente ali essa tensão pré-menstrual, uma questão hormonal ali latente, mas eu acredito que fica muito mais visível, né? Uma sensibilidade, uma necessidade de acolhimento. É natural que a gente veja, por exemplo, uma mulher na TPM mais sensível. Se a gente pensar nessa questão que a gente falou, que o alimento ele tem uma relação, uma memória afetiva, o alimento ele tem um lugar de acolhimento. Então eu estou mais sensível na TPM e eu vou comer aquele chocolate porque ele me acolhe, né? Ele me dá essa sensação de acolhimento, né? Então a gente vai nesse lugar de busca afetiva, né? Vou voltar nesse ponto, assim. Existe uma busca afetiva, uma compensação afetiva quando eu tô na TPM ali na busca daquele chocolatinho, né? Isso é importante, isso é muito importante. E aí, o que eu falei aqui anteriormente, né? Aí a pessoa começa a fazer esse ritual, né, de comer, a mulher no caso, né, dependendo do caso, o homem também, de comer doce na TPM, de comer doce na TPM. Pô, então todo mês você vai acabar fazendo isso. E aí você assimila isso com o alívio da TPM. Tem relação sim, a gente sabe que o doce atua no sistema nervoso, mas não é o doce em si que vai fazer você melhorar a sua TPM, que vai fazer, ou vai ter esse alívio. Mas de tanto você repetir esse padrão de comportamento, isso causa realmente no nosso cérebro um vício. É a mesma coisa, galera, de quem pratica exercício todo dia. A pessoa no começo, fazer exercício, eu falo agora da minha parte, fazer exercício, para quem nunca fez no começo é péssimo. É muito ruim. É você ir para academia, você sair para correr, você pedalar, enfim. Mas se você continuar fazendo esse hábito, mesmo você não gostando, ao decorrer do tempo, né, daqui geralmente isso atua geralmente durante umas 3 semanas, né, ou de repente até 3 meses para você se adaptar. Esse processo de repetição te leva vamos colocar assim, ao cérebro a se adaptar com esse processo e sentir prazer. Então a mesma coisa acontece com a comida. Quando você começa a comer doce, por exemplo, todo mês, ou você teve um dia ruim, vou descontar a comida, vou tomar uma cerveja, vou tomar um vinho, vou comer um doce. Você começa a fazer isso repetidamente, você se torna bom naquilo. Quando você se torna bom naquilo, o seu cérebro meio que vicia naquilo e você passa a ser dependente daquilo. Manuela, você quer complementar sobre essa informação? Eu falando, né, como você disse, você falou, né, da sua área, eu vou falar assim do Freud, né? Um monte de gente já deve ter ouvido até a expressão, né? Tem uma expressão assim, é Freud, né, tal. O Freud, que a gente usa bastante, né, na psicologia, o pai da psicanálise, ele fala que a gente tem um corpo preparado para sentir prazer, né, Wellington? Então, assim, a gente busca uma sensação de completude, de bem-estar. Então, lá quando ele começa a estudar, ele diz assim que a primeira marca nossa, por exemplo, é quando a gente nasce. A gente estava lá quietinho na barriga da mamãe, quentinho, tendo tudo perfeito ali dentro. Quando você nasce, acabou. Você sente fome, você não tinha fome. Você sente sono, você não tinha sono, né? E aí você passa, a partir do momento em que você nasce, que ele já fala que nascer é o grande trauma, né? Você já passa a precisar demandar, a precisar pedir as coisas. E você vai então, né, na vida, buscar por aquela sensação de completude que você tinha lá intrauterino. Eu acho que isso é legal a gente pensar. O prazer, ele
ele tem relação com essa busca por uma completude, né? Então, quando eu faço uma atividade física, quando eu como um chocolate na TPM, quando eu tomo uma cerveja no final de semana, quando eu como porque eu lembro, o cheiro me fez lembrar alguma coisa, eu estou buscando uma ideia de completude que eu nem sei exatamente qual é. Por isso que eu acho que é legal a gente pensar que é inconsciente. Muito, né, como você diz, ele é adquirido, mas ele é inconsciente, a gente não se dá conta de que esses mecanismos estão funcionando, né? Porque tá desde lá de quando a gente nasce, de antes até, se a gente for pensar em memória intrauterina, que já é falado até na biologia isso, né? Então a gente está olhando para esse lugar de uma busca de algo que eu nem sei exatamente o que é, né? E aí eu busco essa sensação de prazer naquilo que se dispor a me trazer, vamos falar. Isso é muito importante. Então, para a galera que está nos assistindo, a gente vamos resumindo algumas coisas para que vocês entendam. Nós estamos tratando, galera, aqui sobre a obesidade, né? Então, o porquê as pessoas engordam. Então, as pessoas, né, hoje, elas querem tratar a obesidade, né? Chegam na academia, eu quero emagrecer, eu quero isso, eu quero aquilo. Só que dentro desse processo, como vocês estão vendo a nossa discussão aqui, tem muita coisa envolvida. Tá? Então, a obesidade em si não é o problema. O problema é o que fez você chegar na obesidade, ou o que faz você engordar. Então, como a Manuela acabou de dizer, tem muitas coisas que são inconscientes. Tá? Nós fazemos sem se dar conta que está acontecendo. Então, por isso que nós falamos no começo da live, nós vamos tratar praticamente 3 pilares, né? O que faz as pessoas engordar, como elas engordam. Nós estamos falando aqui, as pessoas às vezes engordam inconscientemente, elas só se dão conta que estão, né, obesas quando vai fazer um exame, alguma coisa assim, ou quando tem algum parente, ou os amigos, enfim, chegam e falam, pô, você está muito gordo e tal, você está obeso. E aí que ela busca o tratamento, às vezes com exercício e com alimentação. Mas, às vezes, o problema está muito além disso. Como vocês estão vendo, a gente discutiu um pouquinho sobre isso. Então, existem muitas coisas que são inconscientes, que nós trazemos desde a infância, ou, como nós dissemos, que são alguns padrões que são adquiridos ao decorrer do tempo. Manuela, então, nós estamos discutindo aqui algumas coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho. A pessoa que é viciada, vamos colocar aí, em doce, por exemplo, em doce ou muito viciada em comer. Qual é a forma, ou qual é uma das formas que você faz aí no seu trabalho, nas suas consultas, para tentar começar a resolver esse problema? Eu acho que a questão principal, né, Wellington, é a gente pensar em trazer o questionamento. A psicoterapia, a forma principal é ela despertar no sujeito a vontade de investigação de si. Eu acho que é essa a questão. O indivíduo, ele costuma vir, né, para uma psicoterapia dado uma angústia, dado um sofrimento, mas quando a gente começa no atendimento, a gente vai percebendo que a pessoa está desconectada dela. A gente começa uma psicoterapia num movimento de levar, né, o indivíduo a se questionar, a olhar para si. Então, esse olhar para dentro, né? E aí, assim, igual fazer algumas perguntas, assim, qual é essa relação com a comida que você tem? Para que você usa o seu corpo? Como você vê o seu corpo? Né? O indivíduo, muitas vezes, ele não tem a ideia, né, do corpo que ele tá. Então, a gente começa dentro de um processo psicoterapêutico buscando despertar o sujeito para si, né? Então, questionar, por exemplo, de onde vem essa relação com o alimento. Ele está numa relação compulsiva, que muitas vezes a pessoa já chega na psicoterapia numa relação assim, quase como se fosse um toque, um transtorno obsessivo compulsivo. Ele não consegue não comer um doce, se ele não comer é como se o dia dele não tivesse bom, ele tem uma angústia, ele precisa daquilo, né? Realmente num processo de vício. E aí, como você disse, acho que é muito interessante a gente pensar assim, a obesidade, ela é o sintoma, né, Wellington? O que fez ela acontecer, o que a gente precisa entender. Então, vamos pensar assim, vamos fazer um comparativo que a obesidade como uma gripe. Quais são os sintomas de uma gripe que fazem a gente perceber que a gente está gripado?
dor no corpo, congestão nasal, dor de cabeça, uma febre, né? Isso é sintoma. Mas o que provocou a gripe? Um vírus. A obesidade, ela é o sintoma. O que provocou a obesidade? Uma história. E acho que é aí que a gente começa um processo para entender a obesidade. Ela começa na história do indivíduo. Então, e aí a gente precisa despertar a volta. Então a gente começa onde na psicoterapia? Investigando. Mas para o indivíduo investigar, ele precisa despertar para ele. É um movimento dele para comigo. Então, isso é legal para quem está nos assistindo aí e tem curiosidade de saber, né, como, né, começar a tratar a obesidade. Enfim, se você tem algum amigo, né, obeso, então já começa a dar essas dicas para ele. Como que isso começou? Você lembra por que você come? Né, algumas dicas para a pessoa olhar para si. Né, por que ela faz aquilo? Não é uma coisa involuntária. Quando ela perde controle, é algum estresse emocional, você perde controle, a pessoa briga com o namorado, briga com o marido e acaba descontando na comida. Então, por isso que hoje, galera, é muito importante nós temos esses trabalhos multidisciplinares. Geralmente, quando as pessoas me procuram, né, lá para, eu quero perder tantos quilos, quantos quilos, em quanto tempo? Eu quero perder 10 quilos em um mês. Pode ser que aconteça. Só que dependendo da situação, a pessoa ela até perde 10 quilos, ou 20 quilos, ou 30 quilos em pouco tempo. Só que o problema não é ela perder, é ela manter. Porque ela pode sim que num mês, ou 2 meses, ou 3 meses, ela fica focada naquele propósito. Só que ao passar do tempo, ela não trata o porquê, ela trata a obesidade. Então, se ela não tratar o porquê ela engorda, ela vai engordar novamente. Então, uma das coisas que nós mais vemos hoje, né, que está nesse meio, é as pessoas, aconteceu um efeito sanfona. As pessoas emagrecem 20, 30 quilos porque elas estão tratando a obesidade. Elas estão tratando o porquê ela ficou obesa. Então, ela fica focada, ela vou fazer uma dieta, vou tirar isso, tirar aquilo. Foca, perdi 20 quilos. Em 2 meses, 3 meses. Só que depois que ela perde esse peso, ela volta à vida social que ela tinha antes. E ela não trata o porquê isso acontece, ela trata a obesidade. E automaticamente esse processo volta tudo novamente, que a gente fala que é o efeito sanfona. A pessoa que engorda, emagrece. Depois ela volta a focar, perde novamente. Só que depois ela volta para a rotina dela e engorda. Então, as pessoas que querem tratar, por exemplo, que querem eliminar o efeito sanfona, uma das causas é tratar o porquê isso acontece, que nós estamos discutindo aqui hoje com a psicóloga. Sim, senhor. Acho que é essa questão, né, Wellington, do vai e vem, né, da perda e do ganho de peso, a gente também pode pensar na questão assim, esse corpo não é construído, a pessoa pode até não ter se dado conta de que ela ganhou esse peso, se dá conta só no final, né, quando ela chega aí para fazer um acompanhamento nutricional, um acompanhamento na academia com o personal ou na psicoterapia, mas ela construiu isso, foi uma trajetória, né? E aí, às vezes ela construiu isso ao longo de alguns anos. Quer dizer, esse corpo, ele fez um sentido na história e existe um porquê na história do indivíduo, que eu acho que é aí que a gente tem que ter cuidado, né? Cada pessoa vai ter o seu porquê, né? Mas a pessoa construiu. Quando ela começa a construir um corpo saudável, vou tirar a ideia do corpo magro, né? Vou colocar a ideia do corpo saudável. Quando ela começa a construir um corpo saudável ali, ela precisa também edificar isso. E isso tem que fazer sentido para ela, não para o outro, né? Porque aí às vezes assim, eu vou emagrecer porque o meu marido não está contente com o meu corpo. A chance de você caducar no meio do caminho disso não dar certo é grande. Porque você está fazendo por um outro que te condena, que te aponta, né? Então é extremamente importante a gente fazer esse movimento muito interno, assim, de olhar para aquelas questões que nos fizeram chegar até esse lugar da obesidade, como a gente disse,
para que a gente possa sair desse lugar e conseguir se manter nesse outro lugar para onde a gente vai. Para que esse outro lugar, para que é o corpo da gente, esse lugar é o corpo, vou chamar, né? Vou falar de lugar, mas é o nosso corpo, para que ele faça sentido na nossa história também. Né? A construção do nosso corpo tem a ver com a nossa psique, então tem que fazer sentido na nossa história de vida. Isso é muito interessante, isso é muito importante as pessoas saberem. Galera, a gente já vamos encaminhar já para o final, assim, são assuntos muito, muito grandes, se a gente for discutir mesmo. A gente quer só passar algumas informações para vocês que são muito importantes vocês saberem. Você que busca emagrecimento, né? Você que quer entender um pouquinho por que as coisas acontecem. Nós vamos caminhar para o final e é a parte mais importante, então preste atenção aí, porque nós vamos caminhar para tentar mostrar um pouquinho da solução para que você emagreça, né? Então, você que emagreceu, se você conhece alguém que precisa dessas informações, então preste atenção. Vou fazer uma pergunta para a Manuela aqui, né? Para ela, dentro da área dela, né? Da psicologia. É claro que eu estudo um pouco de psicologia, mas não tem como comparar com alguém realmente da área. Manuela, é o seguinte: existem alguns fatores que nós falamos de, vamos colocar assim, de desviar o foco, desviar a energia para outras coisas. Por exemplo, quando me der vontade de comer doce, eu vou comer uma fruta, por exemplo. Quando me der vontade de comer pizza ou comer lanche, eu vou fazer uma outra coisa. Assim, mesmo esse mecanismo de desviar a energia, ou desviar a atenção da comida, mudar o foco para outra coisa. Eu queria que você me falasse se isso realmente funciona e se é uma forma legal de você tentar, para a pessoa que já está obesa, no caso, começar a mudar um pouco a linha de pensamento dela, esse sistema de compensação. Quando der vontade de comer, ela fazer alguma outra coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acredito assim que pode sim, né, acontecer de uma maneira que se estabeleça e se edifique essa substituição, né, assim, por exemplo, de um alimento por outro. Então eu troco um doce por uma fruta, né, de teor adocicado também, para fazer essa compensação. Porque a gente está falando, né, Wellington, eu acho interessante a gente também falar desse lugar assim. A gente não come por fome. Principalmente no caso de obesidade, a gente come por hábito e porque a gente está compensando outras coisas. O mecanismo de mastigação, ele traz um prazer, né? Então, por exemplo, o mecanismo de mastigação, ele está associado ao mecanismo de sucção do bebê, que foi a primeira forma de prazer que ele encontra quando ele sai da barriga da mãe, que é se alimentar. Né? Então, se eu mastigo, eu estou acionando uma sensação de prazer lá, neurologicamente falando isso, e isso pode sim me ajudar, né? Mas aí eu volto assim, às vezes a questão é o alimento, às vezes é o doce porque ele tem um fundo emocional. Aí eu como a fruta, mas daqui a pouco eu tô lá pegando um pedacinho de barra de chocolate na geladeira porque eu não aguentei, eu preciso daquele açúcar a mais. Né? Aquele gostinho de afeto a mais, vamos falar. Né? Então, funciona? Pode funcionar, sim. Temos que tentar. Acho que é desse lugar que a gente precisa, é não desistir antes de tentar. Não, mas Wellington, Manuela, eu já tentei de tudo, eu já substituí várias vezes, daqui a pouco eu caio de novo. Não tenha pressa, eu diria isso. Né? Acho que o mais importante é a gente sempre estar tentando, né? Sermos persistentes nesse lugar, mas também tentar entender. Eu como pra quê? Eu como por fome? É fome o que eu tenho? Né? Se é fome, então ok. Mas será que eu não como para outra coisa? Então, às vezes, em vez de substituir a fruta que eu vou estar mastigando, eu vou lá fazer uma academia. Eu vou extravasar, porque eu tô comendo por raiva. Então, vamos extravasar em outro lugar? Que a gente pode comer por raiva. Sim. E aí vamos encontrar outro mecanismo, então. Então, acontece muito, isso acontece muito, né? Essa galera aqui, a gente falando dos padrões de comportamento, essa relação que você falou, porque tive um dia muito estressante, eu trabalhei demais, eu mereço comer uma pizza, eu mereço tomar uma cerveja, eu mereço. Então, são essas coisas que vão acontecendo no decorrer do nosso dia
e para quem precisa, né, saber das informações, e vamos trazendo os padrões, os vícios, os sistemas de compensação. Nós temos que identificar isso, como você disse, né? As pessoas já meio que abandonaram, isso não pode acontecer. Nós temos que usar todas, né, as formas que nós temos para nós tentarmos solucionar esses problemas. Então, galera, para você que está nos ouvindo aí, que já tentou algumas coisas, às vezes passou pela nutricionista, já fez academia, já fez personalizado, e ainda não passou pela parte psicológica, vocês estão vendo que é muito importante. Pode ser que a sua solução esteja na sua cabeça, como nós estamos falando aqui. Então, uma das formas de você tentar equilibrar os seus sistemas, e que tem que estar equilibrado, eu falo assim, presta atenção, para quem está no sobrepeso há muitos anos, e vamos colocar sobrepeso no grau 3, antes de começar a fazer uma dieta rigorosa, antes de começar a fazer um tratamento personalizado, procura uma psicóloga, um psicólogo, para tentar organizar primeiro a sua mente, tá? Porque a chance de você começar um trabalho muito rigoroso que dá errado é muito grande. E eu não estou falando aqui de todo mundo, tá? Entenda o que eu estou querendo dizer. A chance da maioria que está no sobrepeso muito grande, que não é acostumada a fazer exercício, começar uma alimentação muito rigorosa, ou começar uma dieta que seja, de dar errado é muito grande. Então, primeiro, organize a sua parte psicológica, coloque sua cabeça no lugar. Tá? Se você passa muito estresse, se você passa muita raiva. Porque uma coisa, Manuela, que é importante também para a gente partir para o final aqui, é que eu li uma vez no estudo que dizia assim, todo sentimento só pode ser alimentado por ele mesmo. Quer dizer, se você tem raiva, quanto mais raiva você passar, mais raiva você vai ter. Se você é uma pessoa de angústia, estressada, ansiosa, quanto mais ansioso você ficar, ou quanto mais ansiedade você passar, né, mais ansioso você vai ficar. Então a gente tem que substituir isso por quê? Por alegria. Quanto mais alegre você for, mais alegre você vai ficar. Quanto mais amor, né, você dá para as pessoas, você tem no seu convívio, um convívio amoroso, mais amor você vai ter. Então, uma dica que eu já deixo para quem está assistindo essa live, antes de você começar qualquer processo, se você vê que você não está com a parte mental equilibrada, procura, né, um trabalho que a Manuela e tem várias outras pessoas para darem algumas dicas para vocês, equilibrar primeiro a sua parte mental e psicológica, antes de começar a fazer qualquer coisa rigorosa. Manuela, eu queria que você já partisse para o final das suas considerações finais. A gente poderia ficar aqui a noite toda, né, discutindo, mas, né, o nosso horário, infelizmente, não permite. Quem sabe a gente volta uma hora com esse assunto. E para você também que tem alguma dúvida, pode perguntar para a gente aí no direct. E para a Manuela. Manuela, eu queria que você falasse aí um pouquinho do que você acha, uma dica para as pessoas também, para a gente partir para o final. Eu gostaria, assim, até quando a gente conversou, né, e eu comecei a live falando isso, assim, dessa questão do indivíduo. Eu costumo muito falar, assim, até para os meus pacientes, né, que a comparação é inimiga da felicidade, não é a pressa só. E eu vejo muito, né, Wellington, e a gente escuta, a gente sabe que a gente vivencia essa época da comparação. Eu acredito que um dos grandes vilões num processo de autocuidado, num processo para um corpo saudável, é a comparação com o corpo do outro, com a maneira que o outro vive, né? A gente vai tentando padronizar um ser que é único, né? Então você recebe um aluno na academia para um personal que vai treinar, né? Lá, e se você não olhar o indivíduo que está ali para você, você não vai muitas vezes conseguir afetar positivamente, vamos falar. Assim como a pessoa vem e ela fala para você, olha, eu quero ficar com o corpo daquela outra aluna, eu quero fazer tal coisa, sem respeitar as próprias individualidades e singularidades. O grande risco num processo para um corpo saudável, para a gente pensar em lidar com a obesidade, é você ficar se comparando com o outro, né? É você ficar pensando que a sua história vai ser exatamente igual.
A sua história para chegar até a obesidade não foi igual a do outro. Pode ter sido até parecido, mas exatamente igual não foi, né? Então, acredito que o respeito à nossa individualidade, ele é um dos grandes colaboradores nesse processo. E também, assim, então, não comparar e a pressa, né? Quem tem pressa acaba muitas vezes atropelando o processo, e você vê isso, você disse, a pessoa que quer chegar, quer emagrecer, quer perder 10 quilos, e ela perde em 1, 2 meses, e depois a gente não consegue manter essa estrutura, né? Assim, até eu falo porque existe uma energia psíquica, por exemplo, que ela, você às vezes esgota ela, vamos usar esse termo assim, né? Esgotar talvez seria um pouco radical, mas você abusa dela quando você quer começar com muito foco e depois você não dá conta, porque a tua vida também tem outras demandas, né? A gente precisa, a gente não pode olhar para a comida como única fonte de prazer e nem, né, para o processo de emagrecimento como única fonte de felicidade. A gente precisa, nós somos seres que transitamos, né, em vários setores da nossa história, nas várias relações. Então, vamos respeitar cada processo. Vamos olhar para o seu processo, para o processo do outro com distinção. Que eu acho que esse é um lugar importante também, né? Quando a gente respeita o nosso processo, a gente tem maior chance de dar certo, de focar e de fazer com que isso seja permanente. Muito bom, muito bom. Excelente colocação, isso é muito importante. É aquilo, galera, é isso. Né? Vocês é um ser único, né? Cada um tem sua aprovação, cada um tem seus resultados, né? E como a Manuela disse, né? Cada um passa por uma situação que chega no culmina nesse final, não é todo mundo igual. Então, a gente queria deixar bem claro que nós estamos fazendo essa live, galera, para levar informações para vocês, informações que muitas das vezes a pessoa não para pensar o porquê acontece. Nós vamos seguindo padrões que são impostos a nós aí pela mídia, né? A gente assiste aí Big Brother, as coisas aí, o pessoal, os modelos, as artistas, as blogueiras, enfim. Então, pensa, raciocina, né? Nós somos seres pensantes. Então, raciocina, pensa um pouquinho no que está acontecendo com a sua vida, né? Qual o caminho que você vai tomar. E nós estamos aqui para isso, tá? Para levar um pouquinho de informação para vocês. E claro que é muita coisa, esse assunto é um assunto muito complexo, mas nós estamos aqui para ajudar vocês e tentar, de alguma forma, né, fazer com que vocês despertam ou ajude alguém. Mas eu tenho certeza que essas informações são importantes para alguém, vai ajudar alguém de alguma forma, tá? Outra coisa importante para você que não pratica exercício, comece, tá? Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, nós estamos falando o que eu sempre falo, né? Além de só cuidar do corpo, não existe, né? Cuidar do corpo e da mente. Nós temos que estar num pleno estado de equilíbrio para que a gente, né, as coisas caminhem bem, a gente tenha uma vida legal, né? Quando falo em qualidade de vida, não é só corpo, né? Corpo, mente, né? Dia a dia, rotina, é uma série de fatores envolvidos. Então, galera, para a gente finalizar aqui, não siga padrões, tá? Pense em você, raciocina, cuide da sua vida, cuide da sua saúde e principalmente da sua mente, porque sua mente é o guia, é o que vai comandar todas as outras ações. Vou deixar a Manuela finalizar a parte dela aqui, para nós estarmos terminando essa live. Manu, as últimas palavras, as últimas considerações. Não, essa questão mesmo de que nós somos... uma vez eu lembro que tive uma aula e o professor falava assim: vocês já encontraram onde começa e onde termina a pele de vocês? Boa pergunta. E aí ele falava: a gente é um ser único. Não existe uma mente que funcione sem um corpo e nem um corpo que funcione sem uma mente. Né? A gente tem nós somos integrados, né, Wellington? Então é muito isso, assim, vamos cuidar do corpo porque isso vai afetar. Vamos cuidar da mente porque isso vai afetar positivamente, né? E aí não tem como a gente desvincular. Por outro lado, quanto mais a gente conseguir agregar e vincular, né, o psíquico, o físico, o social de uma maneira saudável, maior a nossa chance de qualidade de vida.